Eu mostrei então para você uma estratégia para modificar o formato de uma variável. A variável, inicialmente, ela tinha três valores possíveis. Nós então fizemos uma reinterpretação, conversamos com a área de negócio, vimos que bastava a informação se por acaso foi readmitido ou não o paciente. Nós então fizemos a conversão da variável e agora temos no formato que precisamos para nossos relatórios. Eu, aliás, aplico essa estratégia o tempo inteiro, porque muitas vezes lá na fonte de dados, os dados estão detalhados demais. Eu não preciso disso para apresentar os relatórios, resumos, gráficos, etc. Então eu simplesmente reinterpreto a variável, sempre conversando com a área de negócio, e a partir daí mostro num formato diferente. Isso ajuda bastante, por sinal. Na sequência, vamos agora trabalhar com recategorização de variável. Vou explicar para você o que é isso. É um conceito simples, também fácil de você aplicar em linguagem Python. A questão é mesmo interpretação. Como tratamos a variável idade? Vamos dar uma olhada nessa variável? Observe que ela é do tipo O. O é object, ou seja, tipo string. Então a idade nesse conjunto de dados não está com valores numéricos. Nós já tínhamos visto isso, né? Se você observar aqui em cima, veja que a variável idade está, na verdade, como faixa etária. Então, por isso que é do tipo O, do tipo string. Pois bem, vamos dar uma olhada no size. Observe agora o comando que eu estou usando, hein? Pego o meu conjunto de dados, faço um agrupamento, um group by pela idade, e então extraio o tamanho. Ou seja, para cada faixa etária, qual é o tamanho, quantos registros? Executa e lá está. Ficar analisando uma tabela como essa não é muito agradável, concorda? Você gosta? Acredito que não, nem eu. Vamos então colocar isso aqui em um gráfico, vai ficar bem mais fácil fazer a leitura. Eu pego o mesmo que eu acabei de executar, e aí entra a beleza do pandas, chamo o plot, e então digo que eu quero um gráfico de barras, kind igual a bar. E então coloco ainda um label no Y, no eixo Y do meu gráfico. Executa. Veja que é bem mais fácil interpretar esse gráfico do que essa tabelinha, não é? O que nós podemos observar aqui? Que eu tenho, por exemplo, pouquíssimos pacientes na faixa etária de 0 a 10 anos. Eu tenho, por exemplo, poucos pacientes na faixa etária de 90 a 100. A maioria está nessa faixa etária, que vai mais ou menos de 50 a 90 anos. Concorda? Fizemos apenas a leitura do gráfico. Pois bem, podemos perceber que a maioria dos pacientes está na faixa de 50 a 90 anos. Existem diferentes maneiras de lidar com essa variável. O conjunto de dados nos dá a idade apenas como categorias nas faixas de 10 anos. Portanto, não sabemos a idade exata de cada paciente. Não tem essa informação no dataset, só tem a faixa etária. Podemos adotar duas abordagens. Abordagem número 1. Se queremos ver o efeito do aumento da idade na readmissão do paciente, mesmo que de maneira grosseira, podemos assumir que a idade do paciente, em média, esteja no ponto médio da categoria de idade. Calma, vou explicar. Por exemplo, se a categoria de idade do paciente é de 20 a 30 anos, assumimos a idade como 25. Então, por exemplo, olha aqui para essa categoria, 20 a 30. Qual seria a idade média? 25 anos. Vou assumir que seria isso. Então, convertemos as categorias de idade em pontos médios, resultando em uma variável numérica. O que eu estou querendo dizer com esse item 1? Eu simplesmente mudo de faixa etária para uma idade com valor numérico. Mas qual idade? Como eu não sei, eu posso assumir a idade média, por exemplo, 25 anos, para essa faixa etária. Essa é a abordagem 1. Abordagem 2. Podemos recategorizar a variável, distribuindo os pacientes por um número menor de faixas e manter a variável como categórica. Nesse caso, podemos avaliar o risco por faixa etária e não por idade. A nossa escolha será na estratégia número 2. Por quê? Porque altera menos a informação dos dados. Mas imagine que o seu gestor, área de negócios, tomador de decisão, seja quem for, queira ver o efeito da idade, do número. Aí eu teria que adotar a estratégia 1. Veja que as duas estratégias aqui estariam corretas. É isso que eu quero que você leve como mensagem. Estou me esforçando para isso. As duas estratégias estão corretas. Eu vou usar a 2 porque, no meu modo de ver, no meu modo de compreender esse problema, a 2 altera menos os dados. Mas se o tomador de decisão quiser ver por número da idade, eu então teria que adotar a estratégia 1.
E aí, detalhe, né? Eu vou adotar a estratégia 1, eu vou justificar a minha escolha e vou passar isso no meu relatório final. Como a área de negócio quer ver a idade, o efeito da idade na readmissão hospitalar, eu então adotei como estratégia extrair exatamente a idade média de cada faixa etária. É essa idade que você está vendo aqui no relatório. Ah, mas não dá para ser diferente? Não, não dá para ser diferente porque eu não tenho a informação exata. Então eu estou supondo que seja a idade média. De acordo com as teorias estatísticas, a estratégia 1 é totalmente válida, ok? Existe uma regra em estatística chamada Teorema Central do Limite, que diz que, à medida que você aumenta o volume de dados, os dados se aproximam da média. Eu estou simplificando um pouco a explicação, exatamente isso. Sendo assim, você não estaria errado em admitir a idade média de cada faixa etária. Só que você está supondo que é exatamente esse o valor. Corre o risco de você estar errado? Claro que corre. Mas, usando teoria estatística, usando o seu conhecimento, sua experiência, você poderia fazer essa suposição. Para o nosso exemplo, até porque eu quero mostrar a recategorização de variável, vamos adotar a estratégia 2. Tudo bem? Então vamos lá. Agora é aplicar tecnicamente a solução. Eu vou usar List Comprehension. Lembra disso? Tenho certeza que você lembra, porque eu ensino lá no curso gratuito de Python Fundamentos, aqui na DSA. Vou pegar o PD, que é o Pandas, vou abrir a função Series, então vou criar uma série de dados. E vou implementar via List Comprehension. Tudo isso aqui é uma linha de código, ok? Nós colocamos na segunda linha, mas na verdade é uma única linha do List Comprehension. Vamos ler juntos, hein? For, para, cada valor dentro da lista de idades, que são as faixas etárias, eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar de 0 a 50 se o valor estiver dentro dessa lista. Se não, eu retorno o próprio valor. Entendeu? Não? Então eu vou ler de novo. Para cada valor dentro da lista de idades, eu vou retornar 0,50, de 0 a 50, se o valor estiver dentro deste range. Se não, eu retorno o próprio valor. Por quê? Porque eu tenho outro List Comprehension aqui embaixo para a faixa etária de 80 a 100, que é idêntico. Para cada valor na lista de idades, retorna 80 a 100 se o valor estiver nesse range, se não, retorna o próprio valor. As outras faixas serão mantidas. Executa, vamos dar uma olhada no tipo, continua sendo o tipo Object. Agora dá uma olhada aqui como ficou o gráfico. Esse era o gráfico original da variável idade. Depois da recategorização, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 categorias. A maioria dos pacientes continua na faixa de 50 a 80 anos, mais ou menos, e agora eu fiz uma distribuição melhor dos registros, reagrupando, recategorizando a variável. Ou seja, eu simplifiquei a informação. Foi exatamente isso que nós fizemos. Aliás, você percebeu que eu faço isso com frequência, não é? O seu trabalho, quanto analista de dados, é simplificar os dados. É para isso que você é pago. Pelo menos é para isso que você será pago, não é? Quando for analista de dados. Para simplificar. Não é para gerar mais dúvidas, mais problemas ao tomador de decisão. Então agora eu tenho uma recategorização da minha variável, faz muito mais sentido. Se eu praticamente não tinha pacientes de 0 a 10 e 20 a 10, para que eu vou manter isso no meu conjunto de dados? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, de 0 a 50 anos, é uma categoria. Pronto, totalmente válido. A maioria dos pacientes é acima de 50 anos, resolvido o problema, cliente feliz, partimos para o próximo problema. Obrigado, até a próxima aula.